E aí, galera da página e do canal Time Ciro Gomes, aqui novamente com vocês, Paulo Henrique Faria, para análise quinzenal política para vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre as últimas entrevistas e palestras do Ciro, né, ele que deu palestras no Ceará, fora do país, deu uma ótima entrevista ao Poder 360. Vou comentar, né, um pouco das falas mais polêmicas dele. Vou falar também, lógico, sobre as cabeçadas do governo Bolsonaro com o Congresso, sobretudo com a presidência da Câmara. E vou comentar também sobre as burradas do PT, né? Elas não param de acontecer. Incrível. Então vamos lá. Bom, eu começo falando sobre a entrevista que o Ciro deu nos últimos dias ao site Poder 360. Ele foi novamente contundente, ele criticou fortemente o oportunismo do agora ministro Moro, ex-juiz, sobretudo nessa prisão aí midiática do Michel Temer, né? É óbvio, como o próprio Ciro falou, ele deveria ter sido preso há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, mas ficou claro que essa prisão ela foi, né, com um efeito midiático, né? Ela foi, como se diz, uma caça às bruxas, né? Nunca é demais lembrar que o Rodrigo Maia ele trocou farpas aí com o Moro, né? E aí, em represália, o Moro pediu para o seu cupincha Marcelo Bretas, né, um reacionário de marca maior, juiz lá do Rio de Janeiro, para expedir essas prisões ainda na Lava Jato, né? Ele expediu as prisões do ex-presidente Michel Temer, o golpista Temer, do Gato Angorá, o Moreira Franco e outros. Bom, partindo desse pressuposto, né, e abrindo um parêntese, é óbvio, como eu falei, que a prisão foi, do ponto de vista constitucional, irregular, né, foi midiática, foi um estardalhaço que fizeram. Só que o PT, incrível, ele não para de dar bola fora. Uma coisa é você criticar o mérito da prisão, como o próprio Ciro fez nessa entrevista e em outras falas, e uma boa parte da esquerda. Outra é você defender um traíra, abertamente um traíra como Michel Temer. Você pode criticar a ação, o mérito, mas sem defender o seu algoz. O PT não sabe fazer essa distinção, né? É incrível, ele não sabe fazer. Sobretudo a testa de ferro, né, dessa onda lunática petista que é a senhora Gleisi Hoffmann, né? Incrível, ela não para de dar bola fora, não para de dar bola fora. E eu não conheço nenhuma outra figura de esquerda ou presidente de partido que cometa tantos erros como a Gleisi, sinceramente. Não sei. Não me vem à cabeça aqui agora alguém tão errática quanto ela. Bom, voltando para a entrevista do Ciro, gostei também, né, que ele criticou o deserto de ideias, aí, parafraseando o próprio Rodrigo Maia, né, que é esse governo atual. É incrível, o Bolsonaro, a cada semana, ele surge com uma pauta identitária, uma pauta de costumes, né? A ditadura digamos, a caça ao politicamente correto, né? Por exemplo, agora a bola da vez é que vão homenagear, né? Vão comemorar o 31 de março de 1964, a data do golpe militar. Vejam só a que ponto chegamos. Ao invés de destrinchar a reforma da Previdência, que pelo jeito vai subir no telhado, ele fica com essa conversa fiada, né, conservadora, reacionária. O Brasil não aguenta mais isso. Assim como não aguenta mais o Lula livre, o Prêmio Nobel da Paz para Lula, e foi golpe, enfim, esses mantras petistas, o Brasil também não aguenta essas pataguadas lunáticas, né, reacionárias da direita e extrema-direita do Brasil, que é encarnada no atual presidente Jair Bolsonaro. As pessoas estão cansadas dessas falácias, estão cansadas dessas bobagens que ficam sendo bradadas na internet e na mídia.
As pessoas querem restabelecer seus empregos, elas querem restabelecer suas rendas, elas querem ter uma vida melhor, ter educação de qualidade, ter saúde de qualidade. Venho falando isso repetidas vezes nos meus vídeos, mas é inacreditável. As pessoas sempre desviam os focos daquilo que realmente importa. E esse governo é mestre em fazer esse tipo de coisa, né? Muita gente está querendo desembarcar, inclusive, né? O próprio Paulo Guedes, o Poço Ipiranga, já fala, já admite que se a reforma da Previdência não passar, ele vai pedir o boné. Malafaia, né, já começa a criticar também, já começa a bater a cabeça com o seu queridinho Jair Bolsonaro, o próprio Feliciano, o Alexandre Frota, o povo do MBL, né, aqueles oportunistas, do Kim Kataguiri, Mamãe Falei e companhia. Até a Janaína Pascoal, vejam só, ela já admite entrar com um novo pedido de impeachment se continuar todas essas sandices. Mas enfim, esse governo, ele é inacreditável, né? Não tem ninguém, ou praticamente ninguém, que tenha juízo, né? Que está governando de fato. Talvez o único ministro ali que dá para livrar a barra é o astronauta, né? O Marcos Pontes. No mais, meu Deus, é cada um mais idiota do que o outro. Cada um mais incompetente que o outro. Certo? E, assim, já fazendo exercício de futurologia, pelo que está se desenhando, né? O Rodrigo Maia trocando farpas abertamente com o Jair Bolsonaro, com o Moro, enfim, com integrantes desse governo federal, ao que tudo indica, a reforma da Previdência não vai passar. O Paulo Guedes vai sair, né, vai pedir para sair. Jair Bolsonaro, que também bate cabeça, ele e seus filhos, né, para variar, com companheiros do PSL, vão perder a base, né, no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Daí, o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, provavelmente vai perder o mandato de senador, porque as denúncias são muito graves, né, daquele laranjal todo, que vocês já devem saber muito bem. E a tendência, né, que a recessão volte com força no segundo semestre, e aí bastará uma única denúncia, um pedido de impeachment mais consistente para o Rodrigo Maia aceitar e aí vir um impeachment para cima do Bolsonaro, né? O Mourão já está ali, como eu falei no último vídeo, ele está prontinho, aquecendo, doido para entrar no lugar. E é o que parece que vai acontecer. Eu não gosto disso, não vou falar que é golpe, lógico, mas o governo Bolsonaro está cavando a própria sepultura. Essa que é a verdade. Você veja, não tem nem 3 meses e ele está sendo detonado. A popularidade dele está abaixo de 39%. É o pior início de governo de todos, né, desde essa redemocratização de 85 para cá. Aí a tendência é de fato, né, que o que aconteceu com a Dilma aconteceu com ele agora também. 1 ano e pouco depois de assumir, ele está fora. É o que está se desenhando, né? Seja por burrice, né? Por ele ser inapto para a função, por ele ser um brucutu, por ele não ter experiência no executivo, ser mal intencionado também, né? Mas a tendência é essa, é que esse governo Bolsonaro já está caminhando para o chão, né? Ele é meteórico, ele subiu, né, chegou ao poder, mas a queda vai ser vertiginosa. É isso. E o papel da oposição é como o próprio Ciro, o PDT, o Túlio Gadelha, Cid Gomes, enfim, outras figuras do nosso partido têm feito, de fiscalizar sempre, de cobrar, né, e de não ficar com esse discursinho, né, com essa falácia de mantras políticos. Não dá. A população está cansada disso. A população quer efetividade. Ela quer exemplos concretos. Certo? A política, ela não se faz em torno de um caudilho. Ela se faz em torno de um bem comum para o grupo. E isso parece que não é o forte ou a prioridade do Partido dos Trabalhadores.
né? Já o PDT, o PCdoB, o PSB, até a Rede, outros partidos já caíram em si e perceberam isso, né? Já estão escanteando aí essa hegemonia petista. E o caminho é esse. E o Ciro, ele falou muito bem sobre isso, né, nessa entrevista no Poder 360, também falou lá na Espanha, né, inclusive junto com a jovem deputada do PDT, Tabata Amaral. Falando em Tabata, eu estou percebendo muitos ataques, muitos, como se diz, fogos amigos de companheiros ciristas e pedetistas para cima da Tabata. Gente, tudo bem, a gente não é obrigado a concordar com nem 50% das coisas que ela fala e defende, mas vocês querem mesmo bater de frente com uma garota que acabou de entrar na política e no PDT, né, que tem confiança do próprio Ciro, do partido, ao invés de atacar as lunáticas do PT, como a Gleisi Hoffmann, ao invés de atacar o Bolsonaro, é sério mesmo que vocês uma pequena parte da militância prefere centrar fogo na Tabata Amaral do que nesses algozes do Ciro, do trabalhismo, do PDT? É sério mesmo? Fica aí a reflexão, né? E eu tô com o Ciro. Nós não devemos ser sectários. Esse papel a gente deixa para o PT e outra parte aí da esquerda mais radical, certo? Então vamos em frente. Bom, já falei um pouco sobre essa bateção de cabeça, né, esse desentendimento aí do governo Bolsonaro com o Congresso, mas isso está ficando cada vez mais patente, né? Na última semana, Rodrigo Maia deu entrevistas moendo o Jair Bolsonaro e seus filhos, né, e o próprio Moro, que é aí talvez o seu principal ministro, né, ou o ministro mais notório. Bom, o Rodrigo Maia, eu tenho muitas restrições a ele, mas, por exemplo, eu acho ele menos pior do que o Renan Calheiros, que é um cara muito bem quisto por boa parte dos petistas, por exemplo. Acho que ele tem feito um bom papel como presidente da Câmara, né? Ele deixou claro que não vai encampar essa luta, não vai pegar esse desgaste para ele, né, e para o próprio DEM, que é o partido dele, porque é como ele falou, quem tem que fazer esse meio de campo é o governo. Esse plano da Previdência, que é injusto, que eu discordo de vários pontos, ele é do governo. É o governo que tem que conversar com os líderes de partidos, com os principais nomes, até da oposição. Porque é isso, tem que se governar. Não é fazer velha política, como o bobalhão do Bolsonaro e seus comandados gostam de falar. É se fazer política, pura e simplesmente. Se o governo quer fazer essa reforma da Previdência, ou pautar a reforma da Previdência, ele tem que discutir amplamente. Não é querer obrigar, né, figuras do mesmo campo ideológico a encampar isso, não. E o Rodrigo Maia está certo. O presidente precisa sair do Twitter e começar a governar. E aí? Não vão descer nunca do palanque? Só vai descer do palanque para ser impeachmentado? É o que está aparecendo, né? O Bolsonaro está fazendo de tudo para que isso aconteça. De tudo mesmo. Bom, e claro, eu já estava até esquecendo de falar, não tem como deixar passar batido o patético encontro, o subserviente encontro de Jair Bolsonaro com Donald Trump. Vejam só, ficou claro, tanto para nós quanto para a mídia e os grupos políticos estrangeiros, que o Bolsonaro é um verdadeiro vassalo do Trump, né? Você vê, ele liberou a base de Alcântara, a estratégica base de Alcântara, base militar, o Donald Trump, entre outras concessões. Vê essa palhaçada, essa babação de ovo de liberar vistos de americanos, australianos e canadenses aqui para o Brasil. Gente, como se eles precisassem, né? E aí? Teve contrapartida? Não teve. A política internacional de Jair Bolsonaro é a mais entreguista que eu já vi na minha vida. É a mais subserviente, mais neocolônia de que se tem conhecimento. E os próprios meios de comunicação lá dos Estados Unidos, Fox News e principalmente a CNN, né, The New York Times, Washington Herald, eles mostraram essa subserviência, né?
Porque o Bolsonaro está disposto a fazer de tudo, né, para agradar o seu ídolo, Donald J. Trump. Que, convenhamos, é outro bufão, né? Outro imbecil. Né? E ficou ridículo, né, esse papel que o nosso presidente passou para o mundo, né, e até para os próprios americanos. E ele que se dizia nacionalista, né, é um nacionalista americano, né? Só se for, porque para o Brasil ele está longe de ser. Bom, e para além, né, desse patético encontro, o Bolsonaro foi para o Chile, né, e não o bastante, né, ele ainda elogiou Pinochet. Vejam só, o ditador sanguinário Pinochet. É inacreditável, né? Ficam falando mal de quem defende, que eu também concordo, que é ridículo, defende o Maduro e outros ditadores, mas elogia Stroessner e o Pinochet. Só por alinhamento ideológico e político. Pelo amor de Deus, né? O Bolsonaro, ele conseguiu ser muito pior que a Dilma enquanto político e estadista. Muito pior. É muito mais inapto do que a Dilma Rousseff. A Dilma, pelo menos, era bem intencionada, né? E foi claramente defenestrada. Agora, o Bolsonaro é inacreditável, né? Além de ser um completo idiota e mal intencionado, ele está fazendo de tudo para cair no buraco. De tudo. Né? A começar por essa insistência de deixar os filhos colocarem o dedo, né, no bedelho, né? Dando palpites. O outro filho do mais novo, né, o terceiro filho, o Eduardo Bolsonaro, foi lá no Chile e deu entrevista falando que se o Maduro não cair facilmente, tem que se fazer uma intervenção militar. Pelo amor de Deus, né? Esse cara é deputado federal, ele não é ministro das Relações Exteriores, e mesmo se fosse, ele não pode falar uma asneira dessa, não pode. Tem que se dar um basta nesses filhos imbecis e idiotas do Jair Bolsonaro. Senão isso vai atrapalhar fortemente relações comerciais e diplomáticas, né, com o nosso país. E aí não dá. Aí não dá. Certo? Mas é isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Daqui 15 dias eu estou de volta. Semana que vem o grande professor Gustavo Castanhão também vai fazer análise aqui para vocês. Nós vamos revezar, uma semana eu, outra semana ele. E é isso. Aguarde aí pelos próximos vídeos e o desenrolar da política nacional, certo? Se você curtiu, compartilha a gente aí no Facebook, segue a gente no Twitter, no canal do YouTube, no Instagram. Valeu, até a próxima!